Hoje é dia de fazermos uma análise do que está ocorrendo no Brasil. Nós vamos falar da doença do Bolsonaro por esfaqueamento, nós vamos falar do que aconteceu em Brumadinho com a Vale do Rio Doce, nós vamos falar da disputa no Senado pela presidência, onde está disputando essa posição o Renan Calheiros, e eu tenho aqui comigo, para muita alegria nossa, o nosso queridíssimo doutor Sérgio Dourado. Ele é advogado na área empresarial, ele é civilista e ele gosta da advocacia tributária também. Sérgio Dourado, é um prazer enorme receber você aqui entre nós em Menorá na TV. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e discutir esses problemas tão relevantes para nosso país, para a nossa sociedade. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Sérgio Dourado, advogado. Nós vamos conversar com ele sobre o que vem acontecendo no Brasil nesse momento. Sérgio Dourado, o que é que você pensa em termos do direito sobre as declarações que foram realizadas de que não se deve divulgar o que nós chamaríamos de investigações, e principalmente as investigações ligadas ao caso Marielle e ao caso Bolsonaro? Ronaldo, isso é uma violência, né? É um absurdo, porque as investigações têm que ser, evidentemente que há situações de sigilo, né, que têm que ser respeitadas, mas as investigações têm que ser abertas, o povo tem que ter conhecimento do que está sendo apurado, dos resultados, até para poder, e a imprensa também acompanhar isso, né? Acho que existe muita coisa que não foi devidamente esclarecida até agora. Os fatos não estão sendo, me parece, apurados com a rapidez que é necessária, porque são fatos extremamente graves que ocorreram, e obviamente que o que deixa transparecer, de fato, é uma ingerência, infelizmente, uma ingerência política na condução desses processos, né? Então, eu acredito que se possa... Eu acho que aí a pressão popular tem que ser mais forte, no sentido de exigir prestação de contas dessas pessoas, principalmente daqueles que estão apurando, investigando os fatos, e isso tem que ser aberto à população, como foi o caso até hoje. O atentado do Bolsonaro não foi esclarecido, já passados tantos meses, e não se sabe ainda com detalhes o que de fato ocorreu, né? Uma situação de extrema gravidade, um crime contra a segurança nacional. Não é a primeira vez na história que ocorre um atentado contra um candidato à presidência, né, que saiu vitorioso pelas urnas, pelo voto popular. Então, eu acho a situação extremamente grave, porque é seletiva e, sem dúvida alguma, tem uma influência, uma ingerência que, obviamente, política, que tem que ser de qualquer forma afastada. Existem alguns desdobramentos desse tema. Um deles é o fato de que, ainda que depois de uma campanha eleitoral extensa, vitoriosa, o deputado federal Jean Willis se recusa a assumir o seu terceiro mandato, alegando que está sendo ameaçado. Ele foi ameaçado por quem? Ninguém sabe. Por que motivo ele estaria fazendo esse tipo de recuo com relação a uma campanha eleitoral bem-sucedida que ele realizou e foi reeleito deputado federal? Há quem diga que o tal do Adélio, o criminoso, andou no Congresso Nacional, filiado ao PSOL, inclusive visitando o gabinete do Jean Willis, coisa que eu não sei se é verdade ou se é mentira. E aí eu vou te perguntar se você acredita que, ainda que também a OAB tenha impedido, ou queira impedir, a pressão sobre os advogados para que eles digam quem é que paga pela defesa do Adélio, ainda que isso esteja ocorrendo, você acredita que seja possível qualquer vinculação da tentativa de assassinato do nosso Bolsonaro, ligando esse tema ao Jean Willis? Isso é um fato, eu acho muito grave, né? Isso, para mim, representa uma traição
a própria população, né, que o elegeu. Então, se ele se dispôs a ser candidato, né, e venceu e foi vitorioso pelas urnas, o dever dele é cumprir o mandato, né, e que é a satisfação que deve ser dada. A questão da ameaça, caso exista, né, isso ele terá que provar, terá que ter, evidentemente, elementos que... E há mecanismos de proteção garantidos pela lei, e que ele deveria, então, desta forma, se valer, e não simplesmente alegar isso de maneira sem conteúdo nenhum, para justificar, talvez, não sei, uma tentativa de sair do problema, né? Isso tudo é muito... a situação toda da tentativa de assassinato, porque na verdade não foi apenas uma lesão corporal, qualquer coisa dessa natureza, foi de fato a tentativa de eliminar o candidato. E não a não morte, ou seja, a vida do Jair Bolsonaro, depois desse atentado, é um milagre. É um milagre, exatamente, porque a gravidade foi enorme. E essa intervenção cirúrgica que ele acabou de sofrer prova isso. Exatamente, e foi atingido provavelmente por um profissional, porque se você observar, a área de maior risco é justamente a área do fígado, né? É o que eu ouvi dizer, então, de especialistas. E foi exatamente por pouco não foi atingido o fígado, né? Então, ele passou por várias cirurgias, venceu por ser forte e certamente porque a missão dele era essa, né? Agora, o Sérgio, curiosamente também, o Jean Willis não está sendo cobrado por nenhum tipo de autoridade com relação às atitudes que ele vem tomando. E atitudes isso não é suspeito, não é... Totalmente. Qual é a tua opinião a respeito? Não, totalmente. E por atitudes, inclusive, desrespeitosas e preconceituosas, né? Porque o Bolsonaro nunca foi sempre intitulado como preconceituoso, etc., mas não é verdade. Ele tem uma trajetória política de 28 anos. Eu me recordo, até nós comentamos há pouco, de uma entrevista em que ele faz elogios ao Clodovil, né? Ele fez elogios ao Clodovil da tribuna. Na tribuna, exatamente. Do Congresso Nacional. Foi na entrevista, exatamente. O que prova, e foi o único que se levantou para isso, né? E o Clodovil nem se recordava. Não, o Clodovil naquele momento ele estava sendo achincalhado por outros deputados. Exato, exatamente. Então foram rótulos que foram sendo criados, não é, por esses grupos que queriam perpetuar no poder e que, felizmente, a população enxergou a tempo, né? Apesar de não haver aqui um investimento em cultura, em educação, mas as redes sociais tiveram um papel muito importante, e aí parabenizo você pelo seu papel de divulgar sempre e alertar o povo, e isso foi fundamental para nós darmos essa reviravolta. Agora, é preciso ter tempo, ter calma, porque não se muda um arquétipo que foi montado durante tantos anos de uma hora para outra, né? Isso já vem, na verdade, nós nunca tivemos desde a época do PSDB, que nós estamos sob a égide de uma ideologia de esquerda, né? Porque, na minha avaliação, PSDB e PT é a mesma coisa. Se nós pararmos para pensar do conteúdo programático dos partidos, é o mesmo, né? E tivemos isso durante esse tempo todo. Então, derrubar isso, né, é um trabalho muito difícil, né? Eu acredito na habilidade do Bolsonaro, acredito também na inteligência dele, apesar de dizerem que ele é uma pessoa inculta, não é verdade. Sérgio Dourado, você colocou muito bem a questão das agências reguladoras e a falta de comprometimento daqueles que deveriam avaliar, por exemplo, as barragens como Brumadinho e anteriormente como Mariana. Será que criaram essa dificuldade que nós estamos vivendo? O que teria acontecido se, por exemplo, há 2, 3, 4, 5 meses atrás, quem regula a questão das barragens da Vale do Rio Doce tivesse alertado que a Vale correria o risco de inundar com lama e todo tipo de dejetos aquela região de Brumadinho? Será que isso teria sido uma ação que evitaria essa tragédia que nós estamos vivendo nesse momento? Sem dúvida, Arnaldo. Eu acho que era motivo já de uma fiscalização de todas as obras da Vale, porque
a situação foi gravíssima já naquela época, e essa então de uma gravidade ainda maior, né? Isso não foi feito. Quer dizer, houve uma omissão, mais uma vez, do poder público, né? Inaceitável, injustificável, e espera-se que essa apuração seja agora criteriosa de fato. Já houve 5 pessoas presas hoje, parece a notícia essa, mas não basta prender, tem que apurar e, principalmente, a preocupação de preservar a empresa, não é? Mas punir os responsáveis de maneira drástica, né? E garantir uma indenização, garantir o conforto da família, né? Isso é uma catástrofe de dimensões incalculáveis, né? O que me admira é que a ONU, por exemplo, tenha saído em defesa contra a prisão do Lula, por exemplo, né, intervindo inclusive em assuntos de segurança nacional, assuntos do nosso país, mas não tenha se manifestado sobre um atentado de tamanha gravidade. E não tenha nem se prontificado a mandar uma missão aqui, né? Não se justifica isso, né? Hoje eu soube da participação de Israel, que encaminhou, mandou várias pessoas para ajudar em solidariedade, em apoio, e mesmo assim está havendo resistência. Obviamente que essa resistência não tem outro cunho senão político, né? Porque não se justifica, em hipótese alguma, deixar de ter uma solidariedade como o Brasil teve, por exemplo, no Haiti, lá com uma missão que foi exitosa, e era um grupo de generais muito bem preparados, né? E que teve um resultado muito bom, muito positivo. Os nossos bombeiros que estão trabalhando em Brumadinho, eles foram treinados no Japão. E eles estão fazendo todo o esforço possível e imaginário para resgatar pessoas mortas até, quer dizer, corpos, como resgataram alguns com vida no primeiro dia. Agora, é uma tragédia de proporções enormes, como você colocou, e eu não tenho a menor dúvida de que, eventualmente, aparecendo um ou outro vivo ainda, pode acontecer, é difícil que aconteça, serão mais de 300 mortos. Olha o que mexeu essa catástrofe com a vida de tanta gente. E pessoas que vivem de maneira simples, né? E quer dizer, como você pode imaginar que uma obra como essa, primeiro, deveria haver, obviamente, precisa fazer uma auditoria completa desses contratos, como foram feitos, né? Porque é inimaginável que um contrato dessa natureza não tenha garantias para esse tipo de incidente, até pela própria natureza da atividade, né? Que pode levar a esse risco, como aconteceu anteriormente. Ô Sérgio, está correndo uma notícia que eu não sei se é falsa ou se é verdadeira, mas eu quero conversar com você, lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa é gravado. Então, quando nós dizemos hoje, é porque hoje, no dia da gravação, realmente foram presos engenheiros e notícias que nós estamos tratando aqui estão sendo veiculadas. Provavelmente, quando você vir essa gravação, esse tema já terá passado, mas você sabe que o dia de hoje é o dia que nós estamos gravando o programa e que esses fatos estão acontecendo. Curiosamente, o equipamento trazido por Israel e mais de 140 voluntários que vieram aqui trabalhar estão sendo atacados por figuras como, por exemplo, Roberto Requião e figuras que participam da vida política brasileira, dizendo que Israel mandou aqui um grupo de soldados para invadir a Venezuela. Vê se tem cabimento um negócio desse. É um absurdo. Mas as posições do Requião são absolutamente tendenciosas. Nós não podemos nem imaginar qualquer seriedade no que é dito, né? Qualquer ajuda é importante, mais ainda de Israel, que é um povo extremamente preparado para isso, né? E só o fato de se dispor a isso é um ato de humanidade, de solidariedade que nenhum outro país teve, né? Então imaginar que isso é uma intervenção política, criar uma ideia de... Isso é uma fantasia, uma aventura, é alguém que não tem o que falar e prefere falar bobagem. Uma outra notícia que nós não sabemos se é verdadeira ou não, e eu não sei até que ponto você pensou nesse tema, eu queria que você me falasse o que você acha disso. Há quem diga que havia uma legislação obrigando essas empresas que constroem barragem a terem seguro de vida contra possibilidade de dano a terceiros.
e que essa lei caiu no Congresso por esforços nem sempre republicanos. Você já ouviu falar disso? O que me parece razoável, né, qualquer contrato dessa natureza, para uma obra que tem esse tipo de repercussão, é fundamental ter uma garantia, um seguro, né? Um seguro de performance, um seguro de responsabilidade civil. Isso tem que ser uma condição precedente à assinatura de qualquer contrato, né? Não se pode imaginar, nem uma lei, eu acredito que uma lei que venha a ser aprovada que dispense a garantia é uma lei inconstitucional, né? Ela, inclusive, fere princípios do Código Civil, né? Não se pode ter uma contratação desse vulto sem uma garantia substancial, sem uma garantia eficaz para evitar esse tipo de dano, né? Se de fato isso aconteceu, se não há garantias, e é muito provável que não tenha, óbvio que isso foi um movimento político, porque não se pode imaginar, né, que uma obra dessa natureza não tenha uma garantia idônea, né, eficaz. Isso é condição fundamental, né? Muito bem, estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Sérgio Dourado, advogado empresarial, também tributarista, civilista, excepcional, está nos ajudando a destrinchar o que vem ocorrendo no Brasil neste momento. Já já a gente volta e nós vamos conversar com ele a partir do próximo segundo bloco sobre as eleições no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, cujo candidato é Rodrigo Maia, e no Senado Federal, cujo candidato é Renan Calheiros. Já já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Sérgio Dourado, advogado empresarial, tributarista e civilista. Meu querido Sérgio Dourado, nós, quando estivemos assistindo pela televisão o impeachment da senhora Dilma Rousseff, nós vimos o que aconteceu entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o cidadão Lewandowski, que era o responsável oriundo do Supremo Tribunal Federal por presidir aquela sessão que trouxe o impeachment, o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Hoje, depois de terem rasgado a Constituição e garantido direitos políticos à senhora Dilma Rousseff, que era presidente da República, e está escrito na Constituição que um presidente impedido ele perde os direitos políticos por 8 anos, esse cidadão Renan Calheiros, que tem uma série de processos congelados no Supremo Tribunal Federal, quer ser, mais uma vez, presidente do Senado e agora conseguiu realizar essas eleições pelo voto secreto. Qual é a tua opinião sobre tudo isso, hein? É muito triste, na verdade. O que nós vemos é justamente o emperramento, quer dizer, de certa forma, do processo, a dificuldade desse processo de investigação, né, acontecer por razões políticas. A própria questão do foro privilegiado ainda não foi resolvido e deveria ser resolvido com maior rapidez, porque não se justifica manter isso até hoje, né? Pode-se estabelecer algum tipo de garantia para esses julgamentos, para não deixar, evidentemente, que haja uma enxurrada de processos sem fundamento, mas não da forma como tem sido feito, até porque o Supremo também está abarrotado de outros processos e não se justifica que essas investigações ocorram lá. Nem o Supremo está preparado. Eu tenho uma outra coisa que eu não consigo entender, Sérgio. Por que alguém que está deputado e mata uma pessoa tem que ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal? Ele está deputado e matou uma pessoa, ele é criminoso comum. Não é porque ele é deputado que ele deixou de ser. Exato. Por que não vai ser julgado pelo juiz criminal? Exatamente. Porque é um crime comum, não é um crime político, não é um crime O que nós deveríamos dar decorrência do mandato, exercício do poder. O que deveria ser oferecido como prerrogativa, eu quero ouvir tua opinião sobre isso, seria garantia de pensamento, garantia de exposição de pensamento político e ideológico. Exatamente. Isso sem dúvida nenhuma. Mas agora, crime o cara comum, tem que pagar como qualquer outro. Exato, claro. Crime comum tem que ser julgado pela justiça comum, né? Crimes que envolvam aspectos políticos ou de decorrência do exercício do mandato, aí sim teria que ser um foro até para evitar ingerências políticas, né, ou evitar uma enxurrada de processos, como eu disse.
Mas o que nós vemos é que a renovação ocorreu, de certa forma, na Câmara, no Senado, mas ainda muito, muito primária, muito precária, né, Ronaldo? Eu acho que isso deveria ter sido feito, a população vai, eu acho que aos poucos, fazer isso. Mas o próprio processo de impeachment, né, gerou toda essa, de certa forma, gerou toda essa insatisfação popular, porque todos nós sabemos que foi um processo conduzido, né? Embora com fundamento, por essas razões de condução, como você bem colocou, no final, de fatiamento, de rasgar a Constituição em público, de acordos que foram feitos entre o Senado com o aval do Poder Judiciário, infelizmente, gerou essa insatisfação popular que levou a uma mudança de pensamento e de paradigma para nós. Isso foi muito bom nesse aspecto. Mas é triste ainda que essas pessoas continuam interferindo na política, né, com poderes muito, muito, muito fortes, e de persuasão, de convencimento e de manipulação, né? E eu acho que isso, de alguma maneira, terá que ser combatido. Mas, por outro lado, é preciso governar com o Congresso. Eu tinha um amigo, um grande tributarista, eu não vou dizer o nome, mas que ele sempre dizia o seguinte: o mal do Brasil é o Congresso Nacional, é melhor acabar o Congresso do que manter como está. Era uma brincadeira, um exagero, mas de fato a classe política precisa ser renovada. Não é possível que nós tenhamos esse tipo de ainda influência política do Renan, né? Renovar certo tipo que é uma de pessoa que está sob investigação, quer dizer, no mínimo, quem está sendo investigado não pode ser candidato. Não, ele tem cara de pau como nunca. Ele não cumpre decisões do Supremo. Não cumpriu, exatamente. Ele pede ao Supremo que concede a ele uma eleição fechada. Exato. Nós não temos nenhuma razão para assistirmos passivamente eleições fechadas por origem de pessoas que foram votadas por nós. Exato. E que nós precisamos saber o que eles estão fazendo. Claro, saber o pensamento. Não dá para entender. Não dá para entender. Então é um poder acima do poder, né? E porque envolve, evidentemente, muitos interesses ali. Quais são as chances desse cidadão levar essa eleição, hein? Olha, eu espero que não aconteça, mas... ele está sendo contestado, inclusive, no bojo do partido, no coração do partido, pela Simone Tebet. Sim. Ela é uma candidata que pode ameaçá-lo dentro do partido ou até no Senado? Talvez sim, mas eu acredito que a figura do Renan ainda é muito forte no partido, né? Então, eu acho que aí a força política que o Bolsonaro tem para interferir, né, não evidentemente respeitando a independência de poderes, é claro, mas com o voto popular que tem, com essa conquista que foi obtida, tem que se haver. Agora, evidentemente, do lado, teríamos que ter uma imprensa livre que também permitisse uma divulgação maior disso, né? Eu espero que isso não aconteça. Acredito ainda que possa haver uma reviravolta, né? Espero que sim, mas ainda é muito prematuro. É prematuro, é cedo, mas eu confio que isso não ocorra, né? Espero que os deputados, os senadores tenham consciência disso e encerrem isso de maneira correta, né? Sérgio Dourado, infelizmente, para os apoiadores da família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, senador atual e ex-deputado estadual, ele está envolvido numa série de atividades que o acusam de ter realizado, principalmente através da imprensa antagônica a Bolsonaro, Jair e a tudo que a família diz. E eu pergunto a você se esse embrulho vai acabar sendo desamarrado nas portarias da frente dos fundos do Palácio do Planalto. Me parece, Ronaldo, que aí está clara uma tentativa de atingir o presidente de uma maneira indireta, né? Ele já deu as explicações que são necessárias, o processo pode ser investigado. Agora, o que causa espécie é que outras movimentações similares que ocorreram, né, não estão sendo absolutamente investigadas
e se o foco é voltado exclusivamente para o Flávio. Se estão sendo investigadas e talvez ou até então estejam, sendo omitidas. Estão sendo omitidas pela imprensa que não tem interesse de divulgar esse fato. E um fato que talvez já tivesse sido de conhecimento lá atrás e que agora veio à tona exatamente para desestabilizar os primeiros 100 dias de governo, né? O Bolsonaro já deu uma declaração dizendo que não tem nada a ver com isso, e eu acredito na palavra dele. Acho que se tem algo a ser esclarecido, está sendo esclarecido, apurado, e, enfim, cabe cada um cumprir o seu papel. Eu acho que as explicações que foram dadas são bastante razoáveis, né? Mas o que causa realmente muita revolta é essa manipulação da imprensa, né? Principalmente dos grandes veículos de comunicação, de centrar uma discussão só num ponto que é de menor relevância, que tem a sua apuração própria, né, com o objetivo final de atingir o governo, que já disse claramente que se tiver que ser apurado e tiver que ser pago alguma coisa, que se pague, que se apure, né, e que se condene, se for o caso. Que eu não vejo nenhum motivo para isso, né, até porque inclusive a questão dos próprios depósitos que foram feitos em caixa eletrônico, a própria Câmara não tem lá um caixa próprio, então isso foi explicado por ele. Agora, qual é o problema de alguém receber depósito de R$2.000 nenhum 48 problema, vezes? Nenhum problema. É crime? Não, nenhum problema. Se ele tem origem, que ele comprovou que esse valor foi licitamente recebido, qual o problema? Não tem, né? E dizem exatamente, a Câmara dos Deputados, parece, a Assembleia Legislativa não tem, a Câmara não tem um caixa próprio, então havia necessidade de se fazer esse depósito pelo caixa eletrônico. Sérgio Dourado, e essa tentativa da imprensa, de certa parte da imprensa, de ligar o Flávio Bolsonaro à milícia, e principalmente essa milícia mais violenta, que também, por outras notícias que não sei se são verdadeiras ou não, na medida em que não há uma posição oficial, estão ligando essa milícia ao assassinato da Marielle, vereadora. Eu acho que faz parte de um jogo político, né, de desestabilização do governo e de desestabilização da eleição que houve, que foi perfeitamente lícita, né? Para mim, eu não vejo nenhum fundamento. Se o caso Marielle não foi resolvido até agora, né, é muito estranho que agora ele venha a ser resolvido e se responsabilizando o Bolsonaro com ligações com a milícia. Isso não foi apurado antes, por quê? Né? E em que momento, né, e até que ponto isso é verdadeiro, né? Quais as provas concretas que nós temos a respeito disso? Nenhuma. Então, faz parte, de fato, de um projeto, na minha opinião, de atingir o presidente através dos filhos, né? O que é muito ruim, porque o filho é tudo que nós temos. Então, atingir uma pessoa, atingir o pai, né, pelo filho é como dar uma apunhalada, né? E eu acho que o objetivo é esse, de desestabilizar o governo dessa forma, até emocionalmente o presidente. Mas ele é forte, eu acho que isso vai ser evidentemente corrigido e os esclarecimentos vão ser prestados e eu acredito que não vá culminar em nenhum problema, porque não há nada que possa, não há crime. Ele provou a venda do apartamento e a forma de pagar é irrelevante. Agora você vê como essa coisa vai longe, que tipo de garimpagem esses órgãos de imprensa que vêm atacando a família Bolsonaro se propõem a fazer quando aparentam que nada mais importante no Brasil existe a não ser isso, a não ser crucificar um grupo de pessoas pelo fato de terem ganho uma eleição e de terem ganho a eleição com um certo discurso. Exato. Um outro tema que eu quero conversar com você é a questão do armamento da população. Eu sou a favor do transporte, da posse e do porte de armas. Qual é a tua opinião? Eu penso igual. Inclusive porque o que hoje se vê, evidentemente que isso não vai ser feito sem critério, né? E você, diante de uma situação de insegurança como nós vivemos hoje, é impossível, né,
igualar as forças. Uma pessoa que está com uma arma, né, você fica completamente indefeso, né? E a proteção é da sua casa, então é a proteção da sua vida e da sua família. Então, eu sou totalmente a favor, evidentemente que regras são necessárias e vão ser seguidas, obviamente, para que isso não se torne não seja usado de maneira indevida, não é esse o objetivo, mas não há não vejo nenhum problema disso, ao contrário, acho que é necessário, de fato, que se combata isso, como se vai combater a segurança, com melhor controle de fronteiras, como já foi dito, para impedir exatamente que se alimente essa violência, que é feita muitas vezes em função de venda de drogas, e a própria população nesse ponto acaba se vendo como financiadora, né, desse projeto, as pessoas que acabam utilizando droga, infelizmente, né, financiam essas armas de maneira indireta. Então, eu sou plenamente a favor também, concordo com você, e as regras já estão postas e tem que ser implementado, sem dúvida nenhuma. E em relação a essa questão do Bolsonaro, eu queria dizer que lavagem de dinheiro ninguém faz depositando dinheiro em conta, né? Lavagem de dinheiro é justamente o que é dizer que esse apartamento não é meu, foi comprado por terceiros. Isso não é lavagem de dinheiro. Se ele depositou o dinheiro, é porque o dinheiro, obviamente, tem origem, é um homem inteligente, sabe disso, né? Então, é um absurdo tentar associar isso só porque foram feitos depósitos de 2000, a uma tentativa de esconder algum dinheiro ilícito. Chega a ser até primário o argumento. Não sei se você concorda comigo, não, ou se eu estou exagerando, né? Porque quem quer esconder dinheiro não deposita em banco. Então o Lula disse que o apartamento não é dele, o sítio não é dele. É óbvio, ele lavou o dinheiro. Então, como foi provado pela justiça e comprovado, e eu não estou aqui fazendo acusação, é o que a justiça condenou já em segundo grau. Então, é realmente inimaginável pensar em algum tipo de conduta ilícita ou corrupção por conta disso. As explicações foram dadas, né? Infelizmente, a manipulação da imprensa, que tem sido muito intensa, desvirtua os fatos, foca apenas naquilo para atingir indiretamente o presidente e nós vivemos essa situação como está aí. Que eu acredito que a população já tem o discernimento suficiente de separar isso. Isso é que importa. Eu acho que aos poucos as coisas vão se esclarecendo por conta disso. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Sérgio Dourado, advogado de empresas, advogado empresarial, advogado tributarista e também civilista. Já já a gente volta com o terceiro bloco de Menorá na TV. Nós vamos conversar com o Sérgio Dourado sobre as expectativas que ele tem para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Estamos então de volta, iniciando o terceiro bloco de Menorá na TV, com o nosso querido Dr. Sérgio Dourado, advogado empresarial, advogado tributarista e também civilista. Sérgio Dourado, e o Rio de Janeiro, com quase 3,5 milhões de favelados, onde é que nós vamos parar, meu querido Sérgio Dourado? Olha, meu amigo, isso é muito grave mesmo. Isso aí precisaria ter, de fato, Nós vivemos vários governos, aliás, 3 governos esses anos todos, né? É uma situação realmente gravíssima. Eu acredito que essa situação é triste, por exemplo, ver o centro do Rio hoje abandonado, completamente abandonado, com miseráveis, com pessoas que, coitados, não têm menor condição mínima de sobrevivência, de vida ali. Eu acho que teria que ter nem é uma questão de gestão, eu acho que tem que ter uma intervenção de fato drástica, tentar uma conscientização dessas pessoas, criar comunidades mais distantes, que pudesse abrigar esse pessoal. Eu não sei como você pensa também, mas eu acho que nós chegamos hoje num caos. Quer dizer, você intervir nas favelas hoje, né, não é a solução. Isso foi feito lá atrás e não deu certo. Mas nós vivemos um clima de guerra hoje, uma guerra civil. Então essa intervenção, evidentemente, tem que ser feita de uma maneira
combativa para eliminar, não uma intervenção como foi feita de tentar ressocializar, porque essas pessoas tem que eliminar os que estão manipulando e os que estão escravizando os moradores de favela, né? E uma política séria de educação voltada para atender essas pessoas mais carentes, né? Eu vejo que há uma falta enorme de recursos, porque foram mal gastos, mal geridos, e uma corrupção enorme que nós vivemos aqui no país, no Estado, e, né, no país como um todo, mas no Estado do Rio sofreu bastante com isso, além da perda da arrecadação, da tributação, mas eu acredito ainda que seja possível que esses recursos sejam melhor aproveitados, melhor direcionados e voltados realmente para o que interessa à população hoje, que é segurança, educação, saúde. São os 3 pontos. O resto deixa que a iniciativa privada faz e faz bem, né? Ô Sérgio, você me disse, quando estava fazendo a tua retrospectiva sobre esse tema, que não sabe o que eu penso disso. Eu vou te dizer o que eu penso. Eu sou o autor da lei que se transformou no Favela Bairro. Ah, sim. Então, eu sou o autor da lei Pró-Favela. Isso aconteceu em 1989. O prefeito era o Marcelo Alencar, que veio até a Câmara dos Vereadores e sancionou essa lei, que foi votada por todos os vereadores unanimemente. Eu aprovei essa lei com unanimidade. O projeto foi transformado em lei, que não entrou em vigor, ou melhor, ele entrou em vigor, mas não entrou em prática, porque o Marcelo Alencar ouviu um cidadão chamado Pedro Porfírio, que disse a ele o seguinte: se colocar em prática, o Ronaldo vai ser o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Então, deixou a lei adormecida. O César Maia ganhou a eleição seguinte, eu entreguei a lei já sancionada ao César Maia, e ele, pegando a minha lei, ele fez, juntamente com o Conde, aquilo que ele achou melhor fazer. Muitas coisas diferentes do que eu tinha proposto. Então, recuperar os espaços favelados e transformá-los em bairros populares é a única solução que existe ali. Infelizmente, não é isso que tem sido feito. Portanto, a lei perdeu o sentido, porque a prática levou o assunto para um caminho que não era um caminho desejado. É verdade. Então, isso é uma tristeza. Eu penso igual. O que eu quero dizer a você é que nós não podemos viver em Copacabana, por exemplo, tendo a 5 minutos do nosso estúdio, onde nós estamos conversando, o complexo do Pavãozinho, onde falta água para a população, onde não há saneamento básico. Então, o que eu quero dizer a você é que nós estamos vivendo no século XXI com parcelas da população do Rio de Janeiro vivendo no século XVI. Então, não é por aí. Nós não temos que pensar em outra coisa a não ser dar saneamento básico para toda a população, não só do Rio, mas do Brasil inteiro. Porque a realidade já existe. Então, vamos viabilizar isso, né? Quando eu disse em urbanizar, é justamente porque foi mal feito. O projeto, como você colocou, foi muito mal feito. Não foi voltado para a população, foi voltado para interesses políticos, né? Fazer quadra disso, daquilo, fazer uma... Mas sem uma preocupação com as questões básicas, né? Como saneamento, como... Né? Escola. E tudo que a gente sabe que é importante. Se nós tivéssemos um projeto nas favelas de escola a tempo integral, por exemplo, voltar o ensino profissionalizante também lá, saneamento, limpeza, creche. Para as crianças cujas mães precisam trabalhar. Ao invés de tudo isso está nas leis que eu fiz. Dar propriedade, quer dizer, criar uma propriedade, título de propriedade. Propriedade para o sujeito pagar o imposto porque dele com propriedade, e ser dono do lote dele. Exatamente. Tendo um título de propriedade, ele pode ir a um banco, ele pode abrir uma conta bancária. Pode até vender se ele quiser. Pode vender e pode ter uma conta, exatamente, porque vai ter uma propriedade, né? E vai viver dignamente. Né? Isso certo. Não foi feito, infelizmente. Foi desvirtuado, como você colocou bem, por razões, obviamente, políticas, né? E porque educação, saúde e segurança não dão voto, né? É o que diz aí, o que se diz e é verdade, mas infelizmente essa mentalidade tem que mudar
senão nós vamos para o atoleiro de fato. Doutor Sérgio Dourado. Diga-me lá, Ronaldo. Há uns 10 dias passados, eu conversei com 2 PMs, cada um na sua bicicleta, que estavam patrulhando a orla da praia de Copacabana. E eu disse a eles o seguinte: meus amigos, eu estou fazendo uma enquete e eu quero saber de vocês se seria melhor vocês estarem com bicicletas motorizadas para poder efetivamente patrulhar com muito menos efetivo e muito menos tempo de chegada no local de criminalidade. Não seria melhor bicicletas motorizadas do que as bicicletas que vocês usam? Claro, doutor, é óbvio que isso seria muito melhor. Falei, eu vou trabalhar nesse sentido. Aí eles me disseram, nós vamos lembrar do senhor. O que você pensa da segurança pública no Rio de Janeiro, hein? Falta de planejamento total, né? Porque isso aí é um ponto fundamental. São pequenas coisas que fazem diferença, né? Não adianta colocar, como você vê no centro, vários funcionários da Guarda Municipal, né, que fazem o que podem e, ao mesmo tempo, não tem qualquer aparelhamento, absolutamente sem controle nenhum com o que está acontecendo lá, né? Essas medidas, pequenas medidas, como essa que você sugeriu, que é fantástica, você poder definir pontos estratégicos, onde aí sim pessoal armado esteja lá presente, para que é impossível você armar todo mundo e a orla vira até uma situação de intranquilidade para a população. Mas há pontos estratégicos que é possível, né, que se visualize onde a violência está e, de certa forma, se combata isso com outros grupos não armados, né? Estimular. O policial hoje é um dedicado à carreira, né, à função, e existe uma série de restrições, existem várias restrições, até de autodefesa, né, quando se vem diante de uma situação de ameaça, não podem, por conta de direitos humanos. É claro, os direitos humanos têm que ser preservados, mas é preciso também entender que numa guerra não há direito humano. Numa guerra, se você está armado, você tem que usar as mesmas armas, né? São forças que têm que ser equiparadas, né? E isso são medidas que deveriam ser feitas. Eu já vi no centro do Rio, por exemplo, muitas vezes crimes acontecerem e a polícia, a guarda, nem poder fazer nada, nem mesmo tentar debelar, mesmo que não esteja armada, por medo mesmo, por insegurança, porque ali, na verdade, é uma ocupação meramente para atender a uma necessidade política, né? Então, são essas pequenas medidas que precisariam, como você sugeriu, motorizar, identificar pontos de maior conflito, de ameaça, fiscalização. Utilização de câmeras. Armamento adequado à população, tudo isso é possível, basta ter vontade política de fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta com base nisso que você acaba de dizer, vontade política. Nós temos passado maus momentos no Brasil, em todos os sentidos. Hoje, ganhar dinheiro no Brasil, viver decentemente, levar comida para casa e tranquilizar a tua família, dar estudo ao teu filho, sabendo que ele eventualmente vai ter um emprego no futuro, são tarefas absolutamente hercúleas para um chefe de família. Qual é a tua expectativa para o novo governo que acaba de entrar, tanto no Estado quanto no Palácio do Alvorada, em Brasília? Eu acho que as expectativas são muito boas. Eu acho que o governo federal eu acredito que terá mais facilidade de implementar as medidas pelo forte apoio popular e de certa forma, por ter tido uma votação relevante na Câmara, né? Ainda que não seja a maioria. E por estar com uma equipe realmente muito bem estruturada. No caso do Estado, ainda nós temos um ranço político muito forte que tem que ser, de fato, desestruturado, né?
principalmente na Assembleia Legislativa, na minha visão. Isso será um obstáculo grande para o governador, embora ele me pareça uma pessoa extremamente bem intencionada, mas será um grande obstáculo vencer isso. E a falta de recursos, né? Quer dizer, hoje você tem, por exemplo, um Tribunal de Contas investigado, e que controle você vai ter dos contratos, das contas públicas? Quer dizer, uma briga em aprovações de leis na LERJ, que são brigas puramente políticas, sem preocupação nenhuma com o interesse da população. Então, eu vejo para o Rio uma dificuldade maior, mas eu acredito, Ronaldo, que as coisas tenderão a melhorar, porque a visão também desse governo estadual é justamente de atacar nesses pontos, principalmente a segurança, e eu acho que isso, a própria visita a Israel, buscar tecnologias de países mais avançados, né, e que estão preparados para isso, é um excelente precedente, excelente sinal, e eu acho que isso vai, de alguma maneira, melhorar, né, ainda que a médio prazo. E aí a questão, nós esbarramos sempre no problema da falta de recursos, na impossibilidade também de se onerar cada vez mais a população, porque a carga tributária no Brasil é assustadora, embora também já exista um plano de reduzir isso no campo federal para desonerar a carga tributária das empresas, mas para nossas famílias é um drama muito grande, né? Nós temos essa preocupação de sair de casa e não saber o que está acontecendo, o que pode acontecer conosco ou com os nossos familiares, com os nossos filhos, parentes. É muito triste isso, né? E a falta de alimentação. E a vontade que existe muito grande do povo de querer trabalhar. Todo mundo diz que o carioca é preguiçoso, não é verdade. O carioca quer um emprego, quer, o fluminense, na verdade, quer ter o seu emprego para poder comprar a sua comida, ter a sua família em casa, protegida. E o que se vê aí é esse desemprego assustador, né? Por uma completa desestruturação da economia do Estado, né? O meu querido irmão Sérgio Dourado, chegamos ao final, infelizmente, dessa nossa conversa, que poderia durar horas e horas. Eu quero te oferecer os microfones e as câmeras de Menorá na TV para que você faça suas considerações finais. Muito e obrigado. Se despeça dos nossos telespectadores. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. O Ronaldo é um grande amigo, um lutador, né, pela melhoria do Brasil, do Estado, já cansado até de tantas lutas aí enfrentadas, mas eu acho que ainda existe uma luz no fim do túnel. A gente precisa acreditar que as coisas vão mudar, né? O Brasil é enorme, é gigantesco, nós temos riquezas naturais, temos uma população fantástica, a verdade é essa, uma população dócil, uma população disposta a trabalhar, que em outros países, certamente situações que já ocorreram teriam sido motivo de guerra civil, e aqui no Brasil não é, porque o povo sempre pensa, encontra até soluções criativas, né, nas situações de crise. Então, eu ainda acredito que um governo sério, como eu acredito no governo que está sendo instituído aí, né, com uma boa administração dos recursos, com uma política coerente e ajeitando um pouco essa questão das instituições, porque me parece que isso é um grande problema hoje, porque nós não vivemos nós não vivemos, na verdade, uma independência de poderes, né? Nós vivemos uma miscigenação, nem isso. Tem uma interrelação. Uma interrelação até perniciosa entre os poderes. Então, precisa ver isso de fato, as pessoas têm que estar imbuídas da sua função e procurar realmente o bem do país. Chegou a hora de virar a página mesmo, nós não aguentamos mais tanto sofrimento e tanta dificuldade, né? E vamos contar aí, vamos fazer a nossa parte, que é importante, né? Sempre pensando nesse bem comum. Sem dúvida. Estamos encerrando, então, o Menorá na TV de hoje. E Menorá na TV entrando no ar, se Deus quiser, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET. E também em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir em repetição e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.